O que é a liberdade? O ser humano é verdadeiramente livre ou as escolhas de uma pessoa são condicionadas pelo ambiente, pela biologia, pela física, pela química? Ou, numa perspectiva teológica, sendo Deus soberano, haverá espaço para a liberdade do homem? Essas são questões que estão presentes, querendo ou não, na história da humanidade, na história da filosofia, na história do pensamento político e também, é claro, como não poderia deixar de ser, na história da teologia, na história do pensamento teológico. Este é um vídeo despretensioso no qual eu pretendo conduzir você por esse caminho de investigação filosófica, política e teológica a respeito do que é a liberdade. E uma observação que eu preciso fazer é que o conteúdo desse vídeo aqui foi originalmente ministrado como uma palestra, obviamente uma palestra virtual também, como praticamente tudo que a gente está fazendo nesse tempo, uma palestra virtual para estudantes de educação domiciliar que estão preocupados, se questionando a respeito deste tema. Tá bem? Então, vamos procurar investigar juntos aqui de forma introdutória e não definitiva. Eu vou muito mais conduzir você pelas questões postas, levantadas, pelas questões ligadas a esse tipo de pergunta, do que propriamente pretender ser conclusivo aqui na minha exposição. Tudo bem? Vamos começar então com uma citação de Aristóteles, definindo aqui a ideia, o conceito de liberdade que vai ser utilizado. É livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, isto é, aquele que é a causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. Certo? Então, para Aristóteles, esse conceito de liberdade é muito simples de entender. Se você é a causa interna da sua ação ou da sua não ação, da sua omissão, podemos colocar assim, se você faz isso por uma decisão própria, por uma decisão interna, não movido por circunstâncias exteriores, as circunstâncias exteriores até podem existir, podem ser algo que você pesa, mas a decisão interior é sua, né? Se você faz isso livremente, então você é livre. Liberdade, então, é agir como princípio para si mesmo. Liberdade é agir como princípio para si mesmo, agir ou não agir como princípio para si mesmo. Tudo bem? Essa então é a perspectiva, talvez a definição mais tradicional de liberdade que podemos buscar e vamos usá-la como base para as nossas reflexões adicionais aqui. Como nós vamos investigar então a liberdade? Nós vamos investigar a liberdade na perspectiva filosófica, na perspectiva política e, por fim, na perspectiva teológica. Obviamente, ao apresentar um conceito de liberdade radicado em Aristóteles, eu já estou também apresentando uma perspectiva filosófica sobre a liberdade, não tem como ser diferente. Tá? Mas então, qual é o fundamento da liberdade na filosofia? Pelo menos aqui recorrendo à tradição da lei natural, pelo menos recorrendo aí à tradição filosófica predominante na história ocidental, passando por Aristóteles, Tomás de Aquino, pensando em grandes filósofos morais e até mesmo teóricos do direito contemporâneos, como John Finnes. Qual seria, então, numa perspectiva filosófica, o fundamento para essa noção de liberdade? Essa ideia de que o ser humano é o princípio, tem em si mesmo o princípio da sua própria ação. O fundamento é a racionalidade prática humana. O ser humano dotado de vontade, ou melhor, dotado de racionalidade, de razão, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de razão, e exatamente por ser dotado de razão, de razoabilidade prática, porque é uma racionalidade que se volta à escolha de fins, e meios,
a determinação de fins e de meios, eu percebo quais são os fins que eu quero atingir e escolho os meios para isso. Tá? Entre a percepção de fins e a escolha de meios, opera a vontade do ser humano, porque o ser humano pode agir em desacordo com os fins que ele mesmo entende como bons, como necessários para a sua vida, para uma boa vida. Esse é o problema do descompasso entre o uso da razão e o exercício da vontade. E Paulo, por exemplo, adiantando um pouco a perspectiva teológica, trabalha isso no capítulo 7 da carta aos Romanos. Mas então, o fundamento filosófico da liberdade é essa racionalidade prática humana. Veja que eu não estou usando aqui a expressão livre-arbítrio de propósito para escapar a uma cilada conceitual teológica, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre isso no final, mas eu não estou falando aqui em livre-arbítrio, estou falando meramente em liberdade, como liberdade de escolhas, tá? Então nós temos aqui, com base nesse fundamento, a compreensão de que toda a liberdade gira em torno de escolhas morais. Para que eu possa fazer uma escolha moral, escolher o que é bom e também escolher o que é ruim, precisa existir a possibilidade de agir de outro modo. Porque se o ser humano não pode agir de outro modo, então nós não poderíamos nem mesmo qualificar a sua escolha como uma escolha moral. E isso se liga à compreensão de que a liberdade do ser humano é imprescindível para que nós possamos afirmar juízos éticos, seja positivos, seja negativos. Se o ser humano não é livre, eu não posso dizer que determinada conduta é reprovável, nem que determinada conduta é digna de louvor. Eu simplesmente não posso fazer isso, se o ser humano não é livre. Então aqui nós teríamos um dilema sério. Isso se coloca numa perspectiva teológica, apologética, num outro patamar, numa outra dimensão, é claro, na dimensão do problema do mal. E eu vou postar na semana que vem um vídeo sobre o paradoxo de Epicuro, mas isso se coloca numa outra perspectiva, na perspectiva do problema do mal, ou, desculpa, de forma mais ampla, na perspectiva do argumento moral, o argumento moral para a existência de Deus, que vai tocar no problema do mal e, de certa forma, até refutar o problema do mal, que é o conhecido argumento moral. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. A sociedade contemporânea quer negar a existência de Deus e no influxo, né, seguindo essa mão, não a contramão, seguindo essa mão, pretende também, ao menos em alguma medida, negar a existência de valores morais. Na verdade, a negação da existência de valores morais na sociedade contemporânea, o relativismo moral, ele está radicado no ateísmo da sociedade contemporânea. Mas quando você reduz essa compreensão ao absurdo, levando-a ao seu extremo, você afirma então que tudo seria válido do ponto de vista moral. As maiores atrocidades morais imagináveis devem ser consideradas como indiferentes pelo relativista moral. Como ninguém em sua consciência aceita isso, o argumento moral se coloca como uma prova argumentativa, não é prova científica, mas como uma prova argumentativa para a existência de Deus. Eu fui da virtude para Deus, porque nós podemos vir de Deus para a virtude. Não tem como ser diferente, na verdade, não tem como não fazer isso, tá? Mas a nossa perspectiva aqui, ela ainda é apenas filosófica, ela não é teológica ainda. Então, retornando para o ponto onde nós estávamos, a liberdade ela é imprescindível para que eu possa valorar eticamente a conduta dos seres humanos, porque o ser humano não agiu livre e a sua conduta não pode ser nem reprovável e nem digna de louvor, se o ser humano não agiu com liberdade, certo? E qual é a base material, então, para a liberdade? A base material ela se constitui de um fator cognitivo, mas ela se constitui principalmente e especialmente
de um fator ético. Então a base material para a liberdade, ela é sim conhecimento, você precisa conhecer para agir, claro. Desconhecer é muito ruim. Agir com base em desconhecimento, não conhecer os dados, não conhecer o contexto, é um problema. Pode levar você a escolhas morais equivocadas, mas nós precisamos aqui desatar um nó feito por Platão. Tá? Platão afirmava que todo erro é uma forma de desconhecimento. Todo erro moral, tá? Aqui é erro moral. Obviamente, se você não conhece regras de matemática, regras da física, possivelmente você vai errar um cálculo ou uma equação, tá? Mas aqui Platão aplica essa perspectiva do conhecimento das ciências da natureza para a perspectiva moral. E esse é o grande erro do platonismo moral, na minha opinião. Ele reflete algo que tem uma base na realidade, porque eu posso sim adotar escolhas morais equivocadas com base em equívocos cognitivos, com base em desconhecimento. Eu posso fazer isso. Mas o erro moral, ele não pode ser reduzido à ignorância, ao desconhecimento cognitivo. A ignorância cognitiva ou ao desconhecimento. Certo? Isso no cristianismo, numa perspectiva cristã, numa perspectiva teológica, é reduzir o pecado ao erro, ao desconhecimento. E isso não pode ser admitido. Aristóteles, então, coloca a base material da liberdade na busca pelas virtudes, no florescimento humano. E aqui virtudes, assim como os seus opostos, os vícios, são questão de hábito. Então Aristóteles radica o exercício da liberdade moral na prática e no desenvolvimento das virtudes, ou ao menos na busca e na prática do desenvolvimento das virtudes, demonstrando que virtude é muito mais uma questão de hábito do que de conhecimento. É bom que você consiga juntar as duas coisas, que você seja intelectualmente capaz e que você seja moralmente pleno, que você floresça intelectualmente e que você floresça moralmente. É importante que você seja santificado, devoto e tenha uma vida intelectual na perspectiva cristã, certo? Mas isso aqui é importante que a gente consiga fazer essa separação entre a virtude e o conhecimento. Essas coisas se relacionam de certa forma, mas elas não estão completamente ligadas. É possível ser virtuoso, exercer a liberdade para o bem, sem ser uma pessoa com um vasto conhecimento intelectual, ou, numa perspectiva contemporânea, com um vasto conhecimento científico, certo? Isso aqui é muito importante a gente compreender, a base material da liberdade. Você precisa de conhecimento para poder exercer bem a sua liberdade, mas você precisa ainda mais do desenvolvimento de uma vida virtuosa. Tá certo? Na política, aí indo especificamente para a relação dos seres humanos em sociedade, como que essas coisas se relacionam, como que toda aquela informação que vem lá da filosofia se relaciona na perspectiva política. Aqui aqui é o ambiente mais tormentoso mesmo, tá bom? Mas me parece que quando nós trazemos aquela especulação filosófica para o campo da política, nós temos que entender a liberdade como o agir livre de coação física. Por isso até eu escolhi essa imagem aqui para ilustrar esse slide. Tá? A liberdade como a ação livre de coação física. Por isso que a escravidão, em todos os aspectos, é uma desumanidade. É uma afronta à natureza racional humana, por ser uma afronta à liberdade humana. Tá bem? Mas nós precisamos entender que a liberdade ela constitui um princípio formal de ação. Podemos voltar lá para a filosofia, eu acabei deixando passar um pouco isso, né? Ela é um princípio formal de ação, ela não é um fim em si mesmo. A liberdade é um princípio formal de ação, ela não constitui um fim em si mesmo. Tá? Porque ela é um princípio formal necessário para que você possa florescer como ser humano.
mas você deve usar a sua liberdade para fazer o que é bom. Você não teria capacidade de fazer o que é bom sem ser livre, sem ter essa liberdade, filosoficamente e também politicamente, ela é importante para isso, mas você deve usar a sua liberdade, a própria noção de liberdade, a própria ideia de que existem atitudes boas e atitudes más, e que é necessário liberdade para escolher entre elas, e indica que a liberdade deve ser usada para fazer o bem. Tá? Isso está ligado com o último ponto, que é a busca do bem comum. E como a busca do bem comum se articula com a ideia de autoridade política, é uma das questões mais complicadas e intrincadas da história do pensamento humano. Mas esses são os elementos. Como eu mencionei, eu estou procurando fornecer os elementos aqui, não dar respostas conclusivas. Tá? Agir livre de coação física pressupõe, né, ou indica essa autodeterminação, seja individual, seja coletiva. Como um povo pode se autodeterminar? Se é que isso é possível, acrescento essa indagação. Um povo, se é que ele pode se autodeterminar, ele deve se autodeterminar em busca do bem comum. E quando eu falo aqui bem comum, não é uma perspectiva coletivista e utilitarista da prevalência da coletividade sobre o individual. Tá? O bem comum são as condições básicas para o florescimento humano. São as condições básicas para que a liberdade dos seres humanos possa ser bem exercida, para que eles possam, então, florescer como indivíduos. Certo? Alguns, por exemplo, numa perspectiva do libertarianismo, do austro-libertarianismo, afirmam que a única forma de o ser humano florescer completamente seria respeitando a propriedade privada. Veja, nessa perspectiva filosófica que eu estou colocando, essa deveria ser a justificativa do respeito à propriedade privada no libertarianismo. Mas parece que no libertarianismo, enquanto tal, o austro-libertarianismo, com aquele dualismo de corpo e mente, né, ele coloca não a liberdade, mas a propriedade privada como forma de exercício dessa liberdade, como um fim em si mesmo. Então o fim do homem não parece ser mais florescer, mas o fim do homem parece ser ter propriedade. Se o respeito à propriedade é uma condição para o florescimento humano, aí é possível concordar, é possível nós estarmos de acordo. É possível nós pensarmos, então, num libertarianismo cristão, como é a playlist aqui do canal, uma das playlists nas quais, inclusive, esse vídeo se coloca. É possível nós pensarmos em respeito à propriedade privada e respeito à liberdade dos indivíduos como algo plenamente compatível, como algo ensinado pela própria ética cristã, certo? Mas, quer numa perspectiva cristã, quer numa perspectiva filosófica mais ampla de teoria política, compreender a liberdade como um fim em si mesmo traz consigo alguns problemas, certo? E eu preciso fazer isso, fazer essa ressalva ao mesmo tempo em que nós defendemos de forma muito radical, né, a liberdade dos seres humanos e o direito de propriedade privada à luz da compreensão de que os seres humanos criados por Deus têm esses direitos, como direitos naturais. Então, é preciso articular esses princípios formais da liberdade e da propriedade numa perspectiva mais ampla, tá? Numa perspectiva de florescimento humano, na perspectiva individual, na perspectiva do indivíduo, e numa perspectiva de busca do bem comum, na perspectiva social, no âmbito social, no âmbito da organização social, da vida política, da vida em comunidade. É fácil fazer isso? Não é. Não é nada fácil fazer isso. Tá? Por isso que muitas vezes soluções radicais são preferíveis. Tá? Seja a solução radical do coletivismo, seja a solução radical do individualismo extremo.
né? Elas são soluções radicais, soluções... me faltou a palavra agora, soluções que isolam, né, atomistas, né, seja a atomização do coletivo, né, a individualização do coletivo, a perspectiva apenas do coletivo, seja a atomização do indivíduo. Não parecem ser as melhores soluções. Existe uma série de questões por trás da antropologia, a compreensão do ser humano por trás disso também, certo? Hoje, a minha grande questão de objeto de investigação pessoal é como compatibilizar uma defesa radical da liberdade e da propriedade privada, o que me parece ser algo inescapável, com uma teoria adequada a respeito do exercício da autoridade, se é que alguma é viável, certo? Mas eu estou tentando articular as coisas numa perspectiva mais ampla. Nós temos que lembrar também de sermos realistas, né? Muitas vezes o próprio libertarianismo ele acaba pecando por isso, ele acaba pecando por não ser realista. Então nós temos que entender como articular essas questões na realidade em que somos postos. Tá? Eu tenho me preocupado bastante com isso de uma forma acidental, de uma forma secundária. Né? Os meus interesses mais amplos hoje, eles estão na defesa dos direitos educacionais dos pais, e aí eu precisei me socorrer de forma muito forte e fui plenamente convencido, tive que me socorrer da tradição da lei natural, fui plenamente convencido pela antropologia aristotélica da professora Melissa Moschella, tenho apreciado muito a antropologia personalista, defendida, por exemplo, pelo professor Luiz Fernando Barzotto, pelo Lon Fuller, pela doutora Ângela Gandra, conversei recentemente com ela, inclusive, vou estar reproduzindo essa conversa, se é que eu já não reproduzi no momento em que eu postei esse vídeo aqui, no Direito Sem Juridiquês, não, acho que vai ser no Direito Sem Juridiquês na semana seguinte. Então, são questões que precisam ser articuladas, e uma antropologia, ela é precedente à teoria política. O que é o ser humano é algo que se coloca logicamente, conceitualmente, antes da articulação de uma teoria política. Porque a articulação da teoria política precisa ser feita em vista do que é o ser humano. Né? Como o ser humano é um animal político, a política existe para o ser humano e não o ser humano para a política, parafraseando uma frase do próprio Cristo no Evangelho a respeito do sábado. Tá? Então, essas são questões muito sensíveis, muito profundas, questões com as quais eu tenho me ocupado, ainda que não de forma primária. Tenho me ocupado muito com a questão dos direitos educacionais dos pais para a defesa da educação domiciliar e tenho me ocupado muito com questões mais amplas de teologia filosófica, de apologética, da relação entre o cristianismo e a filosofia, do que propriamente essas questões de teoria política que já foram maior objeto da minha atenção no passado. Por isso, inclusive, que a playlist sobre cristianismo e libertarianismo está bem parada aqui no canal. Postei o vídeo anterior sobre liberdade religiosa em Tomás de Aquino, foi para essa playlist, e estou postando esse aqui também, na playlist Cristianismo e Filosofia e na playlist Libertarianismo Cristão. Tá bom? Então, alguém poderia se perguntar, professor Xavier não é mais libertário? Sim, continuo defendendo radicalmente a liberdade e a propriedade privada. Ainda vejo a propriedade privada como meio do exercício dessa liberdade, mas eu estou revendo muitas coisas. Tá? Inclusive a antropologia, a compreensão a respeito do ser humano do austro-libertarianismo chamou bastante a minha atenção. Né? Parece que existe uma dualidade de corpo e alma ali, e hoje eu, me dando conta disso, tendo a optar por uma antropologia aristotélica, de unidade de corpo e alma. Obviamente eu falei que no começo que esse conteúdo aqui ele foi originado de uma palestra para estudantes de educação domiciliar.
esses circunlóquios adicionais aqui, essas reflexões adicionais, eles não constaram na palestra original, certo? Apenas aquela ressalva de que como articular essa busca do bem comum é um dos maiores desafios do pensamento da ciência política na história. E as visões atomistas, as visões reducionistas, é uma palavra melhor do que atomista, as visões reducionistas, as visões extremas, as visões radicais, acabam se colocando como soluções mais fáceis. Devo reconhecer isso. Na teologia, então, como articulamos todas essas questões que envolvem liberdade na teologia? Bom, eu preciso, antes de qualquer coisa, fazer uma ressalva, que a liberdade ou a compreensão de que o ser humano é livre, de que existem agentes que têm escolhas livres, os seres humanos e os anjos, é uma questão fundamental para a solução, na perspectiva cristã, do problema do mal. Tá? Essa análise vai ser complementada com um vídeo que eu vou postar na semana que vem sobre o paradoxo de Epicuro. Talvez o nome do vídeo seja o paradoxo do paradoxo de Epicuro. Tá bem? Claro que dá para resolver o problema do mal na forma como posta por Epicuro, por exemplo, demonstrando a contradição performática do próprio raciocínio. A questão não é essa. A questão é que, numa defesa mais ampla, até mesmo para resolver o problema existencial do mal, o problema do mal numa perspectiva pastoral, a compreensão da liberdade dos seres humanos, dos seres criados, anjos e homens de forma mais ampla, ela é fundamental, certo? Por isso que Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que em outros aspectos, em outros momentos da vida, segundo Ken Wilson, por isso que o próprio Agostinho articula uma defesa do livre-arbítrio, mostrando que o problema do mal, uma teodiceia do livre-arbítrio, justificando Deus diante do problema do mal, a ideia de teodiceia é essa, justificando Deus diante do problema do mal com base na liberdade dos seres criados, certo? Você pode fazer uma teodiceia do livre-arbítrio, dizer que o problema está resolvido, ou você pode fazer uma defesa do livre-arbítrio, simplesmente demonstrando que o problema do mal ele não é um problema logicamente consistente e, mais do que isso, nós não conseguimos conceber um mundo possível sem essa dose de liberdade concedida aos seres criados, e por conta dessa dose de liberdade, então, haveria mal em qualquer mundo possível. Essa é a defesa do livre-arbítrio feita por Alvin Plantinga, e já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive, no webinário sobre soteriologia. Tá? Todo esse conteúdo mencionado ao longo da exposição aqui vai também ficar na descrição do vídeo. Tudo bem? Aí nós temos na teologia o problema da intersecção entre a ética, essa questão das escolhas morais, fazer o que é certo, fazer o que é errado, e a soteriologia, a doutrina da salvação. Tá? Numa perspectiva estrita, num sentido estrito, num sentido específico, o ser humano é livre para fazer o bem e para fazer o mal, para praticar atos objetivamente bons e objetivamente maus. Certo? Isso me parece que não pode ser negado por qualquer pessoa, sob pena de comprometimentos teológicos e filosóficos muito sérios. Agora, do ponto de vista teológico, a redenção não é possível a partir da liberdade humana. Apesar de ser livre, o homem não pode salvar a si mesmo. Afirmar que o homem pode salvar a si mesmo por conta da própria liberdade que Deus lhe deu é desconsiderar o estado de pecado no qual o ser humano está, por conta da queda, e afirmar uma heresia conhecida como pelagianismo. Afirmar que o ser humano é livre, inclusive, para se salvar, para salvar a si mesmo, é
uma heresia. Tudo bem? Agora, então, por causa disso, a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, Deus que se fez homem, que viveu como um de nós, que sofreu como um de nós, que morreu sobre uma cruz, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está exaltado. A compreensão, então, da indispensabilidade da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus e a necessidade da cruz de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, para promover o perdão dos pecados e para comunicar a novidade de vida, para que nós possamos ressurgir, ressuscitar com Cristo, essa questão ela é indispensável no pensamento teológico. Essa é uma questão que é indispensável à ortodoxia cristã. Por isso a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus é indispensável, certo? Como as diferentes correntes teológicas articulam essa indispensabilidade da graça é que é outra questão, tá? Eu poderia dizer que a indispensabilidade da graça é uma afirmação ortodoxa. Fora da indispensabilidade da graça, você está fora da ortodoxia cristã, você está em heresia. Mas, se a graça é irresistível, como querem os calvinistas, e se a graça é preveniente, como parece que querem os arminianos, como querem os molinistas, e também cooperante, como é o ensino de Luiz de Molina, aí então nós temos uma outra questão. Aliás, agora acabei de lembrar que teve um irmão que recentemente perguntou sobre a graça em Molina. Foi o Robério Lima. Ó, Robério, aqui ó. Tô tocando nesses pontos da graça, né? Mas o Robério perguntou sobre a graça no molinismo, mas obviamente não fiz uma exposição sobre isso aqui, tá? Quem sabe no futuro, num futuro próximo, para dar uma incrementada na playlist sobre o molinismo, fala um pouquinho sobre a graça para o Molina, né? Mais do que falar sobre a graça no molinismo, tá bom? O fato é que a graça é indispensável, seja ela irresistível, seja ela preveniente e cooperante, mas resistível, a graça é indispensável para a salvação do ser humano. Tudo bem? Como que essas questões da liberdade são articuladas dentro do protestantismo, né? Distinção entre livre-arbítrio e livre agência. A liberdade é apenas para fazer a vontade de Deus. Ser livre é ser livre para fazer o bem, para ser santo. E o ser humano caído no pecado, desde Agostinho, pelo menos se afirma isso, tem liberdade de escolha, mas não livre-arbítrio, refletindo essa ideia de que ele não pode salvar a si mesmo, né? Tem quem analise, Ken Wilson, por exemplo, que essa tese de Agostinho é um eco do livre-arbítrio não livre estoico. Tá? Eu não vou tratar sobre isso aqui e não vou tocar nesses pontos que são filosóficos e teológicos, ou que são complicados do ponto de vista teológico e filosófico, mas esse é um assunto que muito me interessa também e sobre o qual eu tenho pesquisado e investigado um pouco. Tá bem? Mas, de toda forma, né, assim como na perspectiva política, antes, na perspectiva filosófica, as virtudes devem ser o condicionante, não. A liberdade é o condicionante das virtudes, na verdade, né? A liberdade deve ser compreendida e exercida com vistas às virtudes, ao desenvolvimento das virtudes, ao florescimento humano, porque é florescendo que o homem se torna feliz. Na perspectiva política, essa liberdade deve ser articulada à luz do bem comum. Na perspectiva teológica, a liberdade é articulada em função do amor. Toda a nossa liberdade ela é condicionada ao amor. Porque, afinal de contas, o maior de todos os mandamentos, nas palavras do próprio Cristo, lá em Mateus 22, são aqueles de Deuteronômio 6.
ou é aquele, o maior de todos os mandamentos é aquele de Deuteronômio 6, começando pelo verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amar a Deus acima de todas as coisas. Somos livres para amar a Deus. Somos livres por Cristo, livres do pecado para amar a Deus. Somos livres para amar o nosso próximo. O segundo mandamento, semelhante a este, palavras ainda de Jesus, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. E note que nenhum desses dois mandamentos está no Decálogo. Nenhum desses dois figura entre os 10. Nenhum desses dois mandamentos está no Decálogo. De maneira que até mesmo a forma como o cristão se relaciona com o Decálogo deve ser revista à luz dos 10, à luz dos dois grandes mandamentos, desculpa. À luz dos dois grandes mandamentos enunciados ou repetidos, ou à luz do ensino de Cristo sobre os dois grandes mandamentos que nós temos aqui. Todas essas coisas, tudo aquilo que diz respeito à lei, se resume em amarás a ti mesmo. Cristo nos libertou da maldição da lei, se tornando maldição no nosso lugar. Paulo fala sobre isso. Normalmente as pessoas tendem a compreender que lei promove uma restrição da liberdade, mas somos completamente livres da lei enquanto um sistema de justificação, para que possamos condicionar toda a nossa liberdade, todo o nosso agir livre pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Esse é o ensino do Evangelho. Esse é o resumo do Evangelho. Isso resume, na verdade, todas as Escrituras, porque disso dependem a lei e os profetas, como falou o próprio Senhor Jesus. Tá bem? Então, uma pequena reflexão sobre liberdade na perspectiva filosófica, na perspectiva política e na perspectiva teológica. Como eu mencionei, é muito mais uma visão panorâmica, é muito mais uma introdução ao assunto do que propriamente tentativa de resolver as questões. Eu sei que eu deixei muitas janelas abertas. Algumas delas talvez eu trabalhe, algumas dessas questões sobre algumas dessas questões talvez eu avance. Outras eu posso deixar apenas aí para a sua própria especulação, para a sua própria investigação, para a sua própria reflexão. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de deixar também o seu comentário. Isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do Teodidatas. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.